Então, inúmeros pastores foram agressivos com a pastora Renálida, chamando ela de estelionatária de fato para pior, chamando ela de Gretchen Gospel, a profeta sensual, É verdade, hein? uma sacerdotisa que se porta de maneira inadequada nas redes sociais. E eu abordei também de maneira bíblica, teológica, respeitosa, discordando da falsa teologia dela e não ferindo a dignidade dela. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas que Deus te abençoe, meu varão, minha varoa. Galera, me perdoe, tô com um pouco de soluço, já tomei água já, mas não passou nem nada, mas vamos gravar mesmo assim, né? Vamos gravar. Espero que você não se importe. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Pinheiro, esse é o canal Crente React, que é um canal totalmente dedicado a isso aqui, ó, a reagir o que vem acontecendo no mundo gospel. Né, meu varão, minha varoa? O que vem acontecendo no mundo gospel? E dessa vez eu quero trazer aqui, ó, Pastor Anderson e Pastora Rinalda. Cara, que treta, velho, que doideira. E eu quero trazer aqui pra vocês a audiência. Por quê? Porque há mais ou menos uns 2 anos atrás, o Pastor Anderson chamou a pastora de estelionatária espiritual. E aí ela moveu um processo contra ele. Ele falou isso nas suas redes sociais, há mais ou menos uns 2 anos atrás. E ela viu também que ele fez isso, a mesma coisa, num programa no qual ele foi convidado, tal, programa do Nordeste, eu não sei, não conheço também. E ele disse as mesmas palavras, ele não tirou o que ele disse. E ela vendo tudo isso, ela foi mover um processo contra ele. E tá aqui agora, ó. Esse aqui é o Pastor Anderson, essa aqui é a essa daqui é a juíza, o promotor de justiça, pastora Rinalda aqui embaixo, ó. A advogada da pastora Rinalda, o advogado do Anderson, pastor Anderson, e mais um advogado da Rinalda. E detalhe, foram 3 advogados. Daqui a pouco vai aparecer mais um da pastora Rinalda. Só que, meu amigo, o pastor Anderson nem precisava de advogado aqui, meu irmão. Ele foi só lapado, porque ela moveu o processo e ela pensou que na frente da juíza ele ia ficar pianinho, ele não ia falar nada. Muito pelo contrário, ele falou foi pior. Eu quero reagir com você. Eu sou muito fã do pastor Anderson, porque é um cara que defende e protege muito aquilo que ele acredita. É um excelente pastor, polêmico, claro, não concordo 100% com ele, mas eu eu gosto dos posicionamentos dele, alguns posicionamentos, é claro. E aqui é a pastora Rinalda, tá? Que é a famosa pastora do Pix, que muitos conhece aqui. O pastor antes vai dizer tudo aqui, beleza? Eu quero deixar os créditos aqui, tá? A página Fuxico Gospel, que conseguiu ter acesso a essa audiência, não sei como, é claro, é uma audiência pública, né, é uma ação pública, mas ele conseguiu ter acesso e eu quero deixar aqui na descrição se você quiser assistir sem as minhas interrupções, beleza? E bora pro vídeo. Os fatos esclarecem que o senhor tem direito ao silêncio. Se o senhor quiser falar, essa oportunidade que o senhor tem, tá bom? O senhor deseja falar ou fazer uso do seu direito ao silêncio? Desejo falar. Eita! Então pode falar, senhor Anderson. Primeiramente, deixa eu fazer algumas perguntas aqui diretas para o senhor. Ok. Esses perfis do Instagram, Anderson Silva _org3 e Anderson Silva _org4, são do senhor? São, mas não existem mais nesse formato, né? Foi mudado. Acredito que esse org3 está pastor Anderson Silva org. Entendi. E o senhor fez alguma menção à senhora Renálida como estelionatária espiritual nessas redes sociais? Sim. Sim? O senhor gostaria de explicar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Ok. Inicialmente, acredito que o objeto a ser tratado aqui é o objeto teológico. E quando eu me posicionei, e me posiciono sempre como pastor nas redes sociais, intencionalmente eu fiz uso de um tipo penal inexistente, né? O estelionato existe, mas o estelionato espiritual não. Então foi uma terminologia, por assim dizer, para que eu me referisse ao que a pastora Renálida representa, sem ofendê-la e sem, aspas, afetar o ordenamento jurídico
do nosso país, né? Nem cometer um crime. A pastora Renálida, falando do objeto teológico, que assim, não é meu prazer, né, estar diante de Vossa Excelência para discutir o objeto teológico, porque acredito que é meu dever como pastor, assim como qualquer pastor ou padre, o dever de guardar sua doutrina, a verdade de sua doutrina. E a pastora Renálida, ela representa uma geração de falsos sacerdotes, principalmente no ambiente virtual, que por causa da baixa educação, principalmente do meu Nordeste, né, sou nordestino, usurpam da boa-fé de pessoas. Excelência, faz um respeito, né, Excelência? Não, doutora, ele está exercendo o direito de defesa dele. Mas não está sendo defesa. Eu não posso cercear. Tá, tudo bem. Muito bem, doutora. Principalmente pelo baixo nível de educação do nosso povo nordestino, usam da fé, prometendo aquilo que o sagrado não prometeu, prometendo aquilo que Deus não prometeu, em benefício próprio. Não apenas eu, mas inúmeros pastores, se as excelências assim pesquisarem, né, doutor Pedro, ou a senhora também, vai perceber que eu não fui o único, e eu fui o mais ameno, porque a minha exposição, ela não feriu a dignidade humana de Renálida. Ela questiona uma suposta sacerdotisa espiritual. Então, toda a minha conduta não foi para ferir a individualidade, né, dela, como pessoa, como cidadã. É um pastor questionando outra pessoa que se diz pastor. Porque se a senhora comparar a abordagem sacerdotal, doutrinária, né, assim como as excelências são senhores do saber jurídico, nós pastores somos senhores do saber teológico. Então, um juiz sabe definir o que é um falso juiz, assim como um verdadeiro médico sabe discernir um falso médico. Então, um pastor que está sendo fiel à doutrina evangélica, assim como o padre que está sendo fiel à doutrina católica, saberá o que é a verdade e uma mentira de alguém que diz professar isso. Então, inúmeros pastores foram agressivos com a pastora Renálida, chamando ela de estelionatária, de fato, para pior, chamando ela de Gretchen Gospel, a profeta sensual, verdade, uma sacerdotisa que se porta de maneira inadequada nas redes sociais. E eu abordei de maneira bíblica, teológica, respeitosa, discordando da falsa teologia dela e não ferindo a dignidade dela. Então, para eu encerrar essa parte aqui, por exemplo, acredito que ela está divorciou do marido dela esse ano passado, mas se as excelências pesquisarem os vídeos dela no YouTube, os vídeos dela são pautadas em quê? Promessas em nome de Deus. Faça um voto com Deus, por exemplo. Qual é a sua idade? Sua idade é 40 anos, você vai fazer um voto com Deus de R$40 e a promessa vai se cumprir. Então, eu, como pastor, questionei, Deus está recebendo esse dinheiro que você está supostamente extorquindo do cidadão brasileiro? E as pessoas colocavam esse dinheiro, se for pesquisado isso aqui no processo, no CPF dela ou do ex-marido dela. Então, primeiro ponto, não eram, acho que hoje ela lidera uma instituição religiosa, mas na época que eu questionei isso, há 2 anos atrás, ela não era instituição religiosa, e tudo aquilo que ela dizia que era Deus dizendo ao público dela, que segue ela no Instagram, inicialmente, ela recebia, por exemplo, na conta pessoal dela, CPF, ou do marido CPF. Então, por exemplo, se ela quer ser respeitada como sacerdotisa, por exemplo, a Receita Federal tem noção do que aconteceu? Que volume financeiro é esse? Por exemplo, tem uma moça que me procurou dizendo: eu quero de volta o meu Pix, que você prometeu uma promessa e não se cumpriu, Deus não fez. Então, quando eu questiono de estelionato espiritual, eu não estou falando do estelionato típico do nosso ordenamento, eu estou dizendo isso é uma fraude. Num país sério, isso é um tipo de fraude e, na minha abordagem, é uma fraude espiritual, porque ela não é vizinha de Deus, ela não mora com Deus para dizer: olha, faça um Pix aqui com a sua idade, R$70, 70 anos é a sua idade,
R$70 é seu Pix e Deus vai fazer. Não, nenhum sacerdote tem essa capacidade e quem diz que tem é uma fraude. Então, todo meu questionamento, Excelência, não é, eu não conheço ela, nunca a vi pessoalmente. Então, longe de mim querer feri-la como pessoa, querer feri-la como mulher, mas eu não posso, como um pastor evangélico, né? Sou considerado um pastor sério nesse país, já preguei a palavra de Deus em mais de 40 países. Se a senhora pesquisar meu nome, ele vai estar associado a polêmicas, inevitavelmente, mas hoje eu sou um pastor que lidera 40 projetos sociais aqui no Distrito Federal, cuida de mais de 300 mães de autistas. Então, eu julgo que eu, não me julgando superior, sou um pastor evangélico e não posso permitir que o meu povo seja facilmente enganado por falsas promessas, porque até mesmo, para eu concluir, me permita, o dinheiro sagrado, o dinheiro da religião não é para ostentação pessoal. E a pastora Renálida é considerada no país, é só dar um Google ou pesquisar no YouTube, é a pastora da ostentação. Então, ela faz o que ela faz, segundo essas críticas, trazendo para ela o ganho financeiro no qual ela ostenta com o dinheiro sagrado. E o dinheiro sagrado, para um verdadeiro pastor, é para cuidar dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas, assim como nós estamos lutando para fazer aqui no Distrito Federal. Então, eu, Excelência, estou aqui pleno de minha consciência, como pastor, como cristão, como cidadão brasileiro. Então, eu estou aqui disponível às duas realidades. Respeito o meu país, respeito o ordenamento jurídico, respeito a Constituição. Se as excelências acharem que o meu posicionamento teológico fere o ordenamento jurídico e fere a dignidade dela como cidadã, eu estou aqui disponível e submisso a arcar com as consequências do que falei. Mas a minha consciência de fé e pastoral e moral não me permite não crer dessa forma. Eu creio dessa forma e ela é verdadeira para mim. Assim como é verdadeiro para mim o ordenamento jurídico e a nossa Constituição, e se assim os magistrados entenderem que extrapolei o que é devido, estou aqui também para arcar com as consequências disso. Gente, é o seguinte, essa aqui foi a fala do pastor Anderson, que meu amigo aqui ele já destruiu tudo, aqui ele já confirmou. Eu falei mesmo, não deixo de falar, essa é a minha opinião, porque eu sou um pastor sério que defende os conceitos bíblicos, e quando eu identifico um falso profeta, eu falo mesmo, eu mostro mesmo, eu acuso mesmo. Ele falou isso na frente da juíza. E a tal da Renálida, meu amigo, ficou pianinha, ficou até querendo levantar da cadeira do banco, inquieta. Meu Deus do céu, eu não vou ficar aqui escutando esse cara tá falando. A advogada dela, também, coitada, não sabe onde pôr a cara. Agora nós vamos reagir, né? Eu vou dar sequência aqui ao vídeo, sobre algumas perguntas que a advogada faz ao Anderson, tá? Enquadrar um pouco tua câmera, porque todo o tempo eu tô só vendo essa parte de baixo. Isso. Tá melhor agora? Isso, tá melhor, muito obrigada, viu? Anderson, me chamo Daiane, estou aqui representando a pastora Renálida, e vou fazer algumas perguntas de acordo com o seu próprio depoimento de agora, porque já foi confirmado por você todas as publicações, que as redes sociais utilizadas eram as suas, como a excelentíssima juíza já indagou tudo isso. Uma pergunta, Bruno, ao falar, você falou aqui, Anderson, desculpa. Rapaz, a advogada ficou tão desconcertada, coitada, que nem decorou o nome do réu, né? Você falou aqui para nós que ao falar estelionatária da fé, não se enquadra em nenhum tipo penal, então seria um crime atípico, por não possuir nenhum tipo de enquadramento de estelionatária da fé. Mas eu só gostaria de saber de você, ao reportar essa frase, estelionatária da fé, e você também já explicou que você quis passar todo o comportamento da pastora para o seu público, mas não se enquadra, na sua opinião, não se enquadra em nenhum tipo penal. Mas os seus seguidores, o público, os ouvintes, as pessoas, o que você acha que iriam passar na cabeça delas acerca da pastora?
Excelência, pela ordem. Excelência, o que o público vai achar a respeito da fala do senhor Anderson não é objeto do processo. Questione sobre fatos, por favor. Olha aí, é disso que eu falo. Quando você está numa situação como essa, tem que ter um advogado bom, senão você se passa. Olha aí, o advogado já resolveu o problema. O pastor Anderson não tem nada a ver com que quem está assistindo, quem está lendo, quem está vendo, vai pensar. É verdade. Pense como quiser. Ele não tem responsabilidade sobre o pensamento de ninguém. O advogado lá, caladinho na dele, prontamente entrou. O cliente não tem nada a ver com isso. Cada um pensa do jeito que quiser. E a juíza vai lá e concorda com a intervenção do advogado. E melhore sua pergunta, faça outra pergunta que essa não passou, não. Então, pastor, o senhor Anderson, então você falou que pessoas públicas arcam com as consequências. Então, você também falou que não, na sua opinião, por você não ter conhecimento de que usar o termo estelionatário sentimental seria crime. Então, espiritual, sentimental. Tá quando você fala que... Me diga se não está perdida essa advogada. Não, me perdoe, não estou criticando ela aqui, não. Está fazendo o seu trabalho e tem que fazer mesmo. Tá difícil, né, irmã? Senhor Anderson, você falou hoje no seu depoimento de que o que você falou não feriu a dignidade humana da pastora Renálida. E você também falou que não a conhecia, que não tinha nenhum tipo de proximidade. Você não teve conhecimento também que a pastora Renálida até hoje ela passa por tratamentos psicológicos devido ao que ocorreu no momento com o senhor. Essa foi difícil. Será que o Anderson Silva vai conseguir escapar dessa? Porque, segundo a advogada, ela está passando por problemas emocionais, né? Problemas psicológicos, por conta do que disse o Anderson Silva, de que ela era uma estelionatária espiritual, da fé, nesse sentido. Vamos ver o que ele vai dizer. Você teve conhecimento? Como eu disse, né? Eu fui um dos pastores críticos dela, mais ameno e mais educado de todas as abordagens, porque ela é exposta e ridicularizada por tantos outros homens e mulheres que não tiveram a dignidade de respeitá-la. Então, obviamente, eu não sou o fundamento e o elemento de um possível adoecimento. Eu penso também nas consequências. Quantas pessoas enganadas foram pelos seus falsos ensinos e continuam adoecidas nas suas vidas, relacionamentos e falsas promessas. Então, os efeitos colaterais a gente não tem domínio, né? Então, por exemplo, essa moça que eu citei, ela me procurou, eu tenho esse conteúdo printado, que ela queria o Pix dela de volta porque não teve as promessas por Deus atendida. Então, e essa pessoa? A senhora está falando da pastora Renálida. E as pessoas que foram enganadas por falsas promessas estão sofrendo. Pelo falso sagrado estão sofrendo. Então, é relativo, né? Porque a senhora está aqui para defendê-la, e eu estou aqui para defender a igreja, eu estou aqui para defender o testemunho de Jesus, e eu estou aqui para defender as pessoas que supostamente foram enganadas por uma falsa promessa. Bom, galera, é o seguinte, agora nós vamos reagir à parte da testemunha. Por quê? Porque quem chamou a testemunha foi esse camarada aqui, que vai estar aqui embaixo, ó, que é outro advogado outro advogado da pastora Renálida. Só que esse cara tava numa outra audiência, ele chamou, só que ele não avisou nem esse camarada aqui, que é o outro advogado dela, e nem essa advogada aqui. Ou seja, quem tinha que fazer as perguntas para a testemunha em defesa, né, da Renálida era esse cara, mas esse camarada tava ocupado. Então ele falou: rapaz, façam aí vocês aí, que eu tô na audiência aqui, não posso falar agora, deixa na mão dos advogados dela aí. Aí, meu amigo, aí foi lapada, porque a própria testemunha que foi chamada para ajudar a Renálida atrapalhou mais ainda, porque o cara só falou a verdade. Inclusive, o cara tem o mesmo pensamento do pastor Anderson Silva, que a pastora é enganadora. Não tô dizendo eu, eles pensam dessa forma. E nós vamos reagir agora. Vamos lá. Boa tarde, senhor Bruno. Oi, doutora, boa tarde, tudo bom? Esse rapaz, pelo que eu entendi, ele é o apresentador de um programa no qual, lá na Paraíba, de onde o pastor Anderson teria participado remotamente, e ele teria, segundo a advogada, né, reafirmado isso em um programa, não sei como é que funciona, se é no YouTube, se não é, mas eu acredito que seja no YouTube, teria reafirmado esse termo
estelionatária espiritual. Ele disse que não lembra de ter dito isso. Vamos saber agora se ele disse ou não. Tudo bem, senhor. Tudo bem, graças a Deus, obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu pergunto primeiramente se o senhor é parente do senhor Anderson. Não. Não, né? Então tá bom. Será ouvido como testemunha compromissada. Nessa condição, o senhor tem o dever de dizer a verdade sob pena de cometer falso testemunho, tá bom? Tudo bem. Passo a palavra à defesa, né? Que arrolou a testemunha. O senhor vai fazer as perguntas pela querelante? Sim, excelência. Sim? Pode ser. Então pode ficar à vontade, doutor. Pode ser. Olha só, então, vamos lá. O outro advogado que estava aqui embaixo, ele saiu porque estava, como disse, uma outra agência e tal. Ele que deveria fazer as perguntas pro tal do Bruno aqui. Só que aí ele saiu, vou jogar pra mão dos outros advogados aqui. E esses camaradas estão fazendo tudo no improviso, porque eles não sabem as perguntas que eles vão fazer. Que ia fazer era o outro advogado. Então eles se perdem aqui, cara. Se perdem aqui. Eu vou reagir rapidamente a essa parte para o vídeo não ficar muito grande, só para você entender o que aconteceu. E o camarada aqui já tá dando risada. Ok, vocês me escutam bem? Sim, agora sim. Doutora, consegue agora melhor? Botou. Eita, ele Doutor voltou. Bruno, eu só preciso saber quem é que vai fazer as perguntas, porque tá um pouco confuso. Não, então, Excelência, como eu estou no plenário do júri, eu vou passar sobre estabelecer a doutora Daiane, doutor Barreiro, para poder fazer o patrocínio da defesa, né? Já que a gente está no plenário do júri, começou os debates já, eu vou começar a falar. E o Bruno foi arrolado pela defesa na inicial, sim, porque ele é âncora do programa de televisão de grande audiência aqui no estado da Paraíba, e ele presenciou tudo que foi narrado na inicial, Excelência. Sim, eu só preciso saber qual advogado vai perguntar. A doutora Daiane, ou do Targador, pode com audiência. Obrigada. Pode falar, doutor Barreiro. Boa tarde, senhor Bruno, tudo bem? Oi, doutor, boa tarde. Por cá, tudo bem. E o senhor, tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Bruno, você lembra de tudo que aconteceu no dia dos fatos? Não, com riqueza de detalhes não, devido à questão do tempo, né, em que se passou. Já são, acredito que 2 anos do episódio. Certo. Você pode nos dizer o que foi que aconteceu no dia do fato? Rapaz, houve um vídeo do pastor Anderson na rede social que viralizou bastante, e aí a gente tomou conhecimento através da minha produção, mantivemos contato com ele, e aí colocamos ele no ar, onde ele deu a opinião dele mediante ao fato em relação à questão do trabalho da Renalda. E aí foi feito o nosso programa. Você se recorda as palavras, o sentido que o pastor Anderson deu à narrativa no dia do fato? Na hora em que ele estava praticando Eu me recordo que ele foi bem enfático em relação àquilo que ele acredita que é o oposto da visão que ela tem sobre a religião. Eles pensam pontos divergentes em relação à questão da religião. O que ele disse? O que foi que ele disse? Oi? O que foi que ele falou? O que foi que o pastor Anderson falou? Com riqueza de detalhes eu não consigo precisar aqui, até porque foi algo público, isso deve estar anexado aqui no processo em mídia digital. Então assim, eu não consigo trazer riqueza de detalhes. O Anderson falou condiz com a realidade? Não, aí é uma opinião pessoal dele, sabe? Ele opinou em relação ao tema. É uma opinião pessoal dele, ele tem um ponto de vista dele, eu tenho o meu e eu não posso fazer juízo de valor sobre o tema. Você sabe dizer qual é o ponto de vista dele, por favor? Não, eu não consigo precisar com detalhes o que é que foi. Volto a dizer, isso deve estar no anexo de mídia aqui. Até porque foi algo público, não foi algo apenas que o Bruno viu. Isso foi algo público que deve estar aqui no anexo de mídia. Tome. Que você diz que... Só para eu tentar entender. Você diz que um tem uma visão e o outro tem uma visão que é contraposta à outra, certo? Isso. Logo você não sabe precisar qual é uma e qual é a outra. Até porque isso é público e notório, que os dois pensam diferentes, né? Quem acompanha a rede social, quem sabe sobre os dois, sabe que eles pensam diferentes. Agora, a riqueza dos detalhes, o que foi dito, eu não consigo precisar aqui. Até porque há uma velocidade muito grande de informação, todo dia eu tenho entrevistado, pessoas diferentes, aí não dá para precisar o que cada um diz. Rapaz, faltou combinar com a testemunha, pelo amor de Deus, velho.
Só para recapitular, a doutora Dayana de cima e esse rapaz de baixo aqui, não foi nenhum dos dois que chamou a testemunha. Quem convocou a testemunha foi um terceiro advogado, que não está na audiência, porque está em outra audiência agora. Então, talvez ele até soubesse, mas não se preparou para isso. Não se preparou. Olha o que está acontecendo aí agora. As perguntas todas favorecendo o Anderson, favorecendo o lado oposto. Por ser público e notório, você sabe como é que ele pensa, o pastor Anderson? Não, ele fica, acredito que ele está aqui na audiência, fica à vontade para dizer o que ele pensa. Toma uma lapada. É contraditório isso, né? Estou aqui para esclarecer o contraditório. O senhor fica à vontade para perguntar se houver alguma coisa contraditória aí. Meu povo, é o seguinte, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque essa audiência aqui ela tem mais de 1 hora. Se a gente for colocar tudo aqui, vai ficar muito extenso. Mas é o seguinte, eu quero que você comente, eu preciso que você comente aqui o que você achou sobre essa situação, sobre essa lapada que o pastor Anderson deu na pastora. Com todo respeito, é claro, foi uma lapada com educação. Por que com educação? Ele realmente fala que ele pensa dessa forma, não retira as palavras, e que ele é homem suficiente, ele é um pastor, ele é um homem sério para arcar com qualquer tipo de consequência, isso fringir qualquer tipo de lei e não sei o que, não sei o que. E a pastora Renata não abre o brinco para nada. Aí depois traz uma testemunha, que essa testemunha ela serve para agir contra, ela é chamada para agir contra o pastor Anderson, para defender, ajudar a defender, a trazer argumentos para a defesa da pastora Renata. Só que na verdade o cara vem e confirma ainda mais o que o pastor Anderson pensa, né? Porque eles pensam iguais. O apresentador Bruno, igual você viu aí, ele pensa também igual o pastor Anderson, que a pastora Renata é enganadora, que a pastora Renata é isso mesmo que eles comentaram, né? Tudo mais, eu vou tomar muito cuidado aqui, não ficar repetindo essa palavra aqui no vídeo, para o YouTube não cortar meu alcance. Mas é isso, meus queridos. O que você achou dessa audiência? O que você achou dessa lapada? O que você achou da postura da pastora? Que trouxe 3 advogados e nenhum conseguiu, de fato, defender ela. Atacar o pastor, na verdade, pastor Anderson Silva. Pastor Anderson Silva só falou a verdade. Falou o que ele pensa, entende? Não inventou nada, foi sincero, né? Assim como o pastor realmente tem que ser, né? E o advogado do pastor Anderson nem falou nada, que esse camarada aqui nem precisou defender em nada, porque ele nem precisava de advogado, ele mesmo se defendeu. O cabra é bom. Mas enfim, deixa aqui teu comentário. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é @cfpinheiro, meu Instagram. Segue lá, nos ajude. E não se esqueça, se inscreva, comenta e deixa o like. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.